Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. As lutas e movimentos por direitos não ocorreram somente nas cidades. A grande presença de trabalhadores em áreas rurais deu origem a uma complexa e numerosa estrutura de organização do campesinato. Na aula de hoje, a professora Leonilde Medeiros, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, vai apresentar as lutas e movimentos sociais do campo, abordando as principais pautas e trazendo o camponês ao centro da discussão como uma categoria política, analítica e identitária. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, trabalhadores rurais e movimentos sociais no campo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Leonilde Medeiros, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O objetivo desta aula é comentar alguns traços marcantes do processo histórico da formação do campesinato no Brasil, pensando o camponês como uma categoria analítica, mas também como uma categoria identitária. Eu começo pelas origens desse campesinato. Para grande parte da literatura, o processo de colonização no Brasil foi caracterizado pela instalação da grande lavoura para abastecer o comércio internacional com base no trabalho escravo. Essa abordagem só privilegia a grande lavoura e não dedica atenção nem problematiza para um complexo e longo processo que ocorre paralelamente à instalação das grandes fazendas e que inclui, primeiro, a progressiva incorporação, submissão e destruição dos povos indígenas que viviam no Brasil. Depois, a vinda de brancos pobres de Portugal que se estabeleceram dentro ou mesmo nos limites das Sesmarias, criando um universo de homens livres e pobres, vivendo na órbita dos senhores, mas com uma relativa autonomia na organização do seu modo de vida. E a presença de escravos negros, que uma vez tendo adquirido algum conhecimento do território novo onde eles estavam, muitas vezes fugiam e se estabeleciam em territórios isolados, formando o que ficou na história conhecido como quilombos. Ao longo desse processo, foram várias as formas de resistência desses segmentos, como também foram várias as formas de repressão. A maior parte dela ocorreu sem deixar marcas documentais, ou deixando poucas marcas. Assim, é importante ressaltar que a violência, seja física, seja simbólica, foi constitutiva da história do campesinato no Brasil. Ela perpassa, inclusive, este vasto conjunto de homens livres e pobres, marcados pela mistura étnico-racial, gerando a figura do caboclo, com diferentes configurações Brasil afora, do caipira, do tabaréu, termos que se referem, como mostra José de Souza Martins, não só a um tipo físico, mas também a formas culturais específicas e a formas de violência simbólica, na medida em que são contingentes discriminados que configuram, na visão dominante, o atraso. Misturado ao desprezo social, conforma-se o racismo. A independência do Brasil, em 1822, não afetou diretamente essas categorias no seu cotidiano, mas afetou o país e as relações de poder internas, pois instituiu um Estado Nacional, dinamizou algumas cidades e criou uma vida urbana mais intensa, como bem mostra Florestan Fernandes em A Revolução Burguesa no Brasil. Atraiu novos capitais e interesses no momento em que estavam em mudança os próprios centros do capitalismo e sua lógica. No início do século XIX, ganha impulso a indústria na Inglaterra, que desloca as antigas potências coloniais, cujo império fora fundado no comércio. E verifica-se o primeiro ciclo de independência das colônias, atingindo em especial as Américas, tanto a América Latina como a América de origem inglesa, basicamente os Estados Unidos. Do ponto de vista institucional, a independência criou a necessidade de regulamentar a propriedade da terra. A propriedade da terra aparece na
Constituição de 1824, nos termos da propriedade privada moderna e capitalista. No entanto, o tema passou 25 anos sem ser regulamentado, e a regulamentação só foi feita em 1850 pela chamada Lei de Terras. Criou-se com ela a obrigatoriedade do registro de terras, que era feito fundamentalmente nas paróquias, pois o Estado não conseguia chegar às localidades mais remotas. Grande parte dos homens livres e pobres não tinham acesso sequer à notícia da necessidade de registro e, do ponto de vista legal, passaram a ser considerados como posseiros, ou seja, pessoas sem títulos de terra, sem segurança legal e, portanto, sem garantia de permanência na terra. A Lei de Terras não foi dirigida a eles, mas relacionava-se com um novo ciclo de mudanças que o país atravessava. O início do fim da escravidão e a vinda de imigrantes, que eram camponeses que estavam sendo expropriados na Europa para trabalhar na grande lavoura. A questão que se colocava era impedir o acesso desses migrantes à terra por outro meio que não fosse a compra, o que exigiria a formação de pecúlio por meio do trabalho na grande lavoura por um longo período de tempo, em especial nas lavouras de café. Os negros, escravos ou ex-escravos, ou ficaram no interior das fazendas ou deslocaram-se para terras sem dono, tornando-se poceiros ou ainda foram para cidades. Nas áreas de menor dinamismo econômico, permaneceram nas fazendas ou ainda foram vendidos para as regiões mais dinâmicas. No caso do Nordeste açucareiro, por exemplo, muitos foram vendidos para as fazendas do Sul cafeeiro e substituídos nas lavouras de cana pelas populações locais, que se tornavam moradores, ou seja, viviam no interior das propriedades, trabalhavam na cana e tinham acesso a um pequeno lote para cultivo de alimentos. Viviam estreitamente subordinados aos donos da terra. Fora das áreas monocultoras, estabeleceram-se importantes contingentes que resistiam a qualquer tentativa de expulsão. Eram revoltas locais, muitas vezes marcadas pela linguagem religiosa. Os exemplos mais conhecidos são o do Contestado, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, onde poceiros começaram a ser expulsos em razão da construção de uma ferrovia. E Canudos, no sertão baiano. Ocorreram vários outros, sempre com uma forte motivação, qualquer que seja a forma de expressão da luta política, permanecer na terra em que estavam. Eram lutas localizadas, sem articulação entre si, subordinadas ao poder local. Em alguns casos, elas se tornaram questões políticas nacionais, inclusive com intervenção do Exército, como foi o conhecido caso de Canudos. Mesmo nas greves dos colonos de café, muito frequentes no final do século XIX e início do século XX, o acesso a um lote de terra para cultivo de alimentos, quer para consumo próprio, quer para venda nos mercados locais, era uma das reivindicações básicas. Ao longo dos séculos, a questão da terra revelou-se fundamental para entender a história do campesinato e da resistência camponesa. Eu passo agora para falar um pouco das primeiras articulações e formação das organizações camponesas. Nos anos 40 e 50 do século XX, aparecem novidades do ponto de vista da história do campesinato. Eles são anos chaves para a compreensão de uma série de processos que se desdobram até os dias atuais. É nesses anos que começam a ocorrer as primeiras articulações entre lutas diversas de caráter local que existiam em diversas unidades da federação. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás, no Paraná, em Pernambuco, na Paraíba, entre outros. Nessa articulação, tem um papel importante o Partido Comunista Brasileiro, que procurou se articular com lutas locais, enviando quadros para essas localidades, reconhecendo as lutas e articulando-as na sua bandeira mais ampla, falando em aliança operário-camponesa e enviando lideranças para atuar e dirigir essas lutas. Isso se faz através da realização de encontros locais,
estaduais e nacionais, que agregam lideranças com experiências distintas. É um processo, um momento de autorreconhecimento e de troca entre esses segmentos. Esse processo também implica na nomeação da diversidade de categorias que existiam no campo, como camponeses. Trata-se de uma palavra importada, como bem aponta José de Souza Martins. Muitas vezes ela é substituída por lavradores ou trabalhadores agrícolas, mas importada ou não, o que importa é que camponês emerge como categoria política. Camponês, nesse momento, quer dizer grupos sociais organizados em defesa da terra onde eles vivem e trabalham. Para além do nome, produz-se nesses encontros um vocabulário de motivos. Categorias como exploração, arbitrariedade de despejos, violência começam a aparecer nas demandas e nas denúncias que esses trabalhadores fazem. Delineiam-se adversários, o latifúndio. Produzem-se demandas, a mais central dela, o direito à terra onde se vive e trabalha. Não por acaso, o jornal produzido pelo Partido Comunista para o campo, jornal chamava-se Terra Livre e tinha um subtítulo: A Terra para quem nela vive e trabalha. Os principais personagens da luta camponesa nesse momento são, como eu já disse, os que vivem na terra e dela são ameaçados de expulsão pelo avanço da fronteira agrícola, pela retomada de terras abandonadas para cultivos de exportação, como é o caso das áreas de cana e de Pernambuco, que em alguns momentos recuaram, em outros momentos avançavam em função do preço da cana no mercado internacional. Ou pressionados pela especulação e loteamentos urbanos, como é o caso da Baixada Fluminense. É nesse contexto que surgem as famosas Ligas Camponesas do Nordeste, com base principalmente em Pernambuco e Paraíba, que organizaram camponeses da região limítrofe entre Agreste e Zona Canavieira para lutar exatamente pelo direito à terra. É também nesse contexto que os trabalhadores do campo, a partir de suas lutas, de greves que tiveram lugar principalmente em São Paulo, pouco a pouco conseguiram alguns direitos trabalhistas que são sistematizados em 1963, através do Estatuto do Trabalhador Rural. Fruto dessas lutas, também, os trabalhadores do campo conhecem o direito à sindicalização em 1962. Como se pode ver, os direitos aos trabalhadores do campo chegam mais de 20 anos após os direitos dos trabalhadores urbanos. Esse movimento de conquistas, o crescimento da demanda por reforma agrária, ocupações de terra que começam a ocorrer em alguns lugares, especialmente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Nordeste, são um dos impulsionadores do golpe militar de 64, que foi articulado em diferentes locais, mas um deles foram as associações dos proprietários de terra. Com o golpe, um quadro das lutas camponesas se altera de uma forma bastante importante. Primeiro, a gente tem que lembrar uma repressão muito forte, não só às lideranças que foram presas, mas também uma repressão nas áreas de conflito. Casas foram invadidas, plantações foram destruídas, ameaças físicas foram feitas até mesmo a crianças. Houve uma reconfiguração das bandeiras de lutas camponesas a partir do Estado. Foi aprovado, em novembro de 64, o Estatuto da Terra, que instituía a possibilidade de uma reforma agrária, mas nos termos do novo regime, que procurava
se delimitava as condições em que a terra poderia ser distribuída em áreas de conflito, procurava também, por meio de uma série de medidas, impulsionar a modernização da agricultura e a introdução do que era chamado uma mentalidade empresarial. E eu quero ressaltar que a desapropriação de terras em área de conflito era muito difícil, porque os conflitos foram abafados pela forte repressão que ocorreu nesse momento. O estímulo à modernização das grandes propriedades, uma modernização estritamente tecnológica, se faz através de um crédito, de fornecimento de crédito farto e barato, de assistência técnica e de pesquisa. É nesse momento, início dos anos 70, que é criada, por exemplo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que se destaca como pesquisa, investimentos de pesquisa em agricultura e que foi o que permitiu, por exemplo, a expansão da soja em territórios absolutamente adversos para a soja, que é o caso do Cerrado brasileiro. É também durante a ditadura que há o estímulo à ocupação de terras nas fronteiras, com concessão de vastas áreas através de estímulos fiscais a grandes empresas do setor industrial, bancário e de serviços. A Volkswagen do Brasil, o Bradesco, o antigo Banco Bamerindos, a Varig, extinta empresa aérea, se tornaram grandes proprietárias de terra no Pará. Nesse contexto, a categoria camponês, que vigia nas lutas sociais nos anos 60, é como que censurada e substituída por categorias mais descritivas, consagradas por lei, como é o caso de trabalhador rural. Nesse momento, também começa a emergir politicamente uma categoria que já existia há muito tempo, mas que até então era invisível, no sentido de que suas demandas não apareciam na cena política. Eu estou falando dos pequenos agricultores, categoria que nomeia, em especial, os agricultores do sul do país, originários dos colonos que vieram para essa região no século XIX ainda, que se expandiram pelo oeste catarinense e pelo sul do Paraná, que sofreram o efeito da modernização que o regime militar estava estimulando e que começaram a fazer demandas para também permanecer a terra da qual eles eram proprietários, mas que começavam a correr risco de perda pelo fato deles estarem profundamente endividados em relação aos bancos. Esses agricultores estavam organizados pelo sindicalismo, que sobreviveu ao longo da ditadura, e reivindicavam crédito, políticas de assistência técnica que até então eram dirigidas prioritariamente, quase que somente, aos grandes produtores. O sindicalismo rural, regulamentado logo antes do golpe, sobrevive, se renova e é para onde se escoam as demandas desta diversidade de categorias que existem no campo brasileiro. Essas demandas podem ser sintetizadas em 3 eixos principais. A terra. O sindicalismo rural, ao longo dos anos 70, manteve viva a bandeira da reforma agrária. Direitos trabalhistas. Num processo de modernização da agricultura, em que os trabalhadores eram expulsos do interior das propriedades sem nenhum direito, a grande reivindicação do sindicalismo rural era o cumprimento da legislação trabalhista. E, finalmente, o terceiro eixo, a política agrícola, uma política de crédito voltada para os pequenos agricultores que garantisse a sua permanência na terra. Transversalmente, uma luta por direitos previdenciários que foi parcialmente conquistada ainda nos anos 70 através do Fundo Rural, mas conquistada, digamos, de uma maneira perversa na medida em que o agente de aplicação desses direitos previdenciários era o próprio sindicato, o que tornou vários sindicatos uma espécie de agência de prestação de serviços médicos e previdenciários.
Em especial a partir da segunda metade dos anos 70, a organização dos trabalhadores vai crescendo, embora de forma muito pouco visível para o conjunto da sociedade. É um trabalho molecular que vai sendo feito em algumas áreas por alguns sindicatos e também em outras áreas onde às vezes sequer havia sindicato, pela Comissão Pastoral da Terra, organização ligada à Igreja, que foi criada em 1975 a partir dos conflitos fundiários que emergiam na Amazônia. Uma área de expansão recente do capital no campo. Mas em pouco tempo, os conflitos, a ação da CPT se estende também por diversos pontos do país, onde havia principalmente conflitos de terra. Esse trabalho molecular, essa resistência pouco visível, eclodiu no final dos anos 70, dando continuidade às antigas formas de luta, mas trazendo também novas questões. Eu vou falar um pouco das expressões dessas lutas, então, no final dos anos 70 e ao longo da década de 80. A primeira expressão foram as grandes greves, que ocorreram em vários pontos do país, começaram em Pernambuco, nas áreas canavieiras, e que em 1980 paralisaram toda a zona da mata pernambucana, parando cerca de 240 mil cortadores. A segunda grande forma de luta é a luta por terra, que se é uma demanda antiga dos trabalhadores do campo, ela ganha novas formas através das ocupações de terra por parte dos que haviam perdido, grande parte deles do sul do país, que eram justamente os descendentes dos colonos, os filhos dos colonos que haviam se endividado ao longo dos anos 70 e haviam perdido terra, ou então os filhos dos colonos que não conseguiam mais se reproduzir como agricultores porque os pais não tinham mais recursos para comprar terra. Essas ocupações, elas no sul do país vão dar origem a um vigoroso movimento social, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que em pouco tempo se nacionaliza e ganha uma expressão não só nacional, como internacional. Além dessas lutas de poceiros, aparecem também uma outra forma, que são as lutas contra as expropriações geradas pelas grandes obras, principalmente pelas barragens, que deram origem ao movimento dos atingidos por barragem. No final dos anos 70 e início dos anos 80, são duas as grandes lutas contra a construção das barragens. Uma no Nordeste, contra a barragem de Itaparica, e outra no sul do país, contra a barragem de Itaipu. Além dessas, emerge também com muita força a luta dos seringueiros no Acre. As terras do Acre estavam sendo compradas e os seringais começando a se transformar em pastagens, deixando os seringueiros que lá viviam há muito tempo, sem trabalho, sem alternativa de vida. A partir de empates, eram formas de luta que se caracterizavam por grupos de famílias se colocarem frente àqueles que vinham derrubar a floresta. Através dos empates, os seringueiros conseguiram fazer uma série de resistências e nos anos 80 conseguiram garantir a constituição das reservas extrativistas. Há muitas outras formas de luta que aparecem nesse momento, que eu poderia mencionar e ficaria aqui horas falando delas. No entanto, o que eu quero marcar é que nesse momento há uma explosão de identidades locais, uma proliferação de categorias, de grupos que se tornam atores políticos. Além dos indígenas, das quebradeiras de coco do Babaçu, geraizeiros, ribeirinhos, que vão se juntando a essas formas mais tradicionais de luta pela terra. É também nesse momento que as mulheres do campo começam a se organizar através de movimentos específicos, trazendo suas bandeiras para dentro do sindicalismo, para dentro do movimento sem terra, para dentro dos diferentes movimentos existentes no campo nesse momento. Acho que a mais significativa dela foram assentamentos. Mais de 1 milhão de famílias foram assentadas, especialmente no segundo governo Fernando Henrique Cardoso e no primeiro governo Lula, constituindo uma massa importante de
famílias assentadas que se passam a se identificar, em sua grande maioria, como famílias camponesas. Como eu disse, também se conseguem as reservas indígenas, né? E emerge também uma nova categoria, que são os agricultores familiares. Então, desde os anos 80, e aí pegando já as lutas, chegando para as lutas camponesas hoje, o campesinato ressurge como uma categoria política importante, mas sob diferentes formas. O uso da categoria campesinato nesse momento tem a ver, por um lado, com a retomada pelos movimentos sociais de categorias que vêm da teoria marxista. Isso especialmente no caso do MST e dos movimentos que nos anos 90 se ligam a um movimento camponês internacional chamado Via Campesina, ou seja, o caminho camponês. Uma organização que surge em meados dos anos 90, como eu disse, e que se contrapõe aos efeitos da Revolução Verde, esse movimento intenso de modernização da agricultura, e a expropriação que ela provocou. Ao mesmo tempo, aquela categoria que eu mencionei anteriormente, como os pequenos agricultores, que ganham expressão desde os anos 70, ela ganha força, se constitui também numa categoria política e nos anos 90 aparece no cenário político com um novo nome, agricultor familiar, que é uma categoria criada no âmbito de disputas por política pública, demanda por crédito, que eles conseguem exatamente nos anos 90 através da criação do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que reforça a presença desses segmentos pelo seu reconhecimento político, cria instituições para contemplá-lo, mas também que transforma, pouco a pouco, esse segmento num agente da modernização. Então, no seio desse grande grupo de pequenos proprietários, há uma diferenciação que é essencialmente política. Por um lado, chamados agricultores familiares, de outro, aqueles que preferem se autodenominar como camponeses e que são um segmento que não é que rejeitam a Revolução Verde, mas se contrapõem a ela e fazem uma nova proposta, desenvolvem ao longo do tempo uma nova proposta de agricultura que se opõe ao controle da agricultura pelos grandes grupos empresariais. Trata-se de uma agricultura de base agroecológica, conduzida pela família, voltada para a produção de alimentos e uma defesa do que se chama alimentação saudável, em contraponto à grande agricultura empresarial, que trabalha fundamentalmente com uma quantidade enorme de agrotóxicos, de insumos químicos. Então, nos anos 90 e a partir dos anos 2000, o camponês volta a se tornar uma identidade política com múltiplas identificações, implicando numa valorização de modos de vida e da cultura. Mais do que isso, vai assumindo o caráter de posição em relação ao modo de produzir, como eu havia já mencionado, e valorizando fundamentalmente uma convivência ambientalmente mais harmônica. Para finalizar, vou tratar um pouco das perspectivas e desafios que cercam o campesinato atualmente. O principal desafio é o crescente peso, visibilidade, poder econômico e poder político do que se chama agronegócio. Não se trata mais da oposição grandes e pequenos, não se trata mais de latifúndios, mas de formas distintas de organizar a produção e o modo de viver. O chamado agronegócio envolve a produção, a comercialização, o processamento de produtos agrícolas, mas principalmente de commodities, o que os opõe à agricultura camponesa, que se preocupa fundamentalmente com a produção de alimentos. Portanto, nessa oposição entre campesinato e agronegócio, há uma disputa por concepções de organização não só da produção, mas de organização do mundo, organização de modos de viver.
Nela tem peso importante a questão ambiental e, de novo, a questão da terra, ela é absolutamente central. Hoje nós assistimos a um quadro de disputa aguda entre a produção camponesa e o agronegócio, que obviamente procura investir cada vez mais sobre essas terras do campesinato. Então, quando falamos em camponês hoje, não estamos remetendo ao tradicional. Estamos remetendo ao futuro, a uma categoria que integra o respeito à natureza com uma produção mais voltada para a alimentação, para circuitos curtos de comercialização e com uma qualidade alimentar melhor, isenta de agrotóxico, isenta de insumos químicos. Que é isso, queria agradecer e cumprimentar a todos. A luta da agricultura familiar e dos trabalhadores do campo pela divisão utilitarista das terras em nosso país tem como poderoso adversário a estrutura do agronegócio. É uma luta difícil e longa, mas é nela que residem questões importantes como a reforma agrária e a preservação do meio ambiente. Na próxima aula, vamos falar sobre a luta travada pelos povos originários para a obtenção de seus direitos legítimos. Não percam!